Eu vou conversar com vocês hoje a respeito de algumas formas de você calcular a função dos rins. Como é que você vai saber se os seus rins estão funcionando perfeitamente, tá? Muita gente confunde isso e tem a tendência de fazer, por exemplo, uma ultrassonografia de rins e falar, não, doutor, já fiz ultrassom de rins e tá tudo bem. Galera, não se confunda. Ver a função do rim é uma coisa, ver a estrutura dele é outra. Claro, eles podem estar bem correlacionados, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Se você quer saber sobre isso, continue comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu posso te agregar alguma coisa. E vou combinar com você o seguinte também. Se eu te acrescentar qualquer coisa que seja, você vai lá, se inscreve no canal, que assim eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho. Tudo bem? Vamos combinar desse jeito? Me dá essa chance de te ajudar, tá? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Hassan Ciaga, eu sou médico, eu sou cardiologista, sou ecografista, também sou especialista em medicina interna. Pessoal, vou te falar sobre dois exames que a gente consegue fazer com muita facilidade, tá? Um deles é dosar a creatinina, tá? Então assim, a creatinina, ela pode ser dosada no nível na urina e também ao nível sérico, né, no sangue. Eu prefiro muito mais ver essa questão da função renal pelo sangue, por algumas facilidades, tá? E ter menos erros laboratoriais e menos erros de coleta do paciente, tá? Então vamos lá, a gente tem a creatinina e a gente tem a cistatina C. São dois exames e vou te falar aqui primeiro da creatinina. Bom, creatinina a gente tem alguns valores de normalidade que a gente consegue ver aqui com o paciente. Por exemplo, um homem varia de 0,8 a 1,4, da mulher de 0,6 a 1,2, esses valores. E não vale muito a pena a gente ficar afirmando sobre isso aqui. Por quê? Existem várias situações em que creatinina pode alterar. Então o importante é que você faça os exames, o médico vai olhar esses valores de referência e vai fazer uma junção de coisas, um quebra-cabeça para saber se está normal ou não. Por exemplo, se você tem uma creatinina acima, vamos dizer, se você é mulher, deu acima de 1,2, ela está alterada, certo? Sim e não. Por que eu digo isso? A creatinina ela tem influência com várias coisas. Por exemplo, ela pode alterar com a massa corpórea, ela pode alterar com a quantidade de gordura corpórea, ela pode alterar também com o gênero, com a idade, né, com a raça, se o paciente está desnutrido ou não. Tá? O paciente também pode alterar isso com a obesidade, pode alterar também com pacientes que têm amputação, pode alterar também até aqueles pacientes que fazem uso de produtos de academia, como por exemplo o uso de creatina, que ela vai subir o teu valor de creatinina. Então tem várias situações que pode dar muito baixa e tem várias situações que podem dar muito alta, falsamente alta, né? Falsamente alta ou até realmente altas. Então não fique tentando interpretar o seu exame caso você pegue lá. Nada te impede você pegar, olhar o exame e perguntar do médico. Falar, olha cara, deu isso aqui, deu assim, deu assado. O que eu faço agora? O que deu aqui? Porque tem toda essa análise para julgar e falar. Olha, deu bom, olha, deu ruim. Mas sabe o que é interessante? Que a gente consegue fazer uma contraproposta, uma contra-negócio aqui, né, em cima da creatinina. Inclusive eu gosto muito de pedir isso, que é a cistatina C. De que forma eu peço isso? Sabe tudo isso que eu te falei aí? Que o peso pode alterar, a amputação pode alterar, porque é o seguinte, a creatinina ela tem a ver com depuração da musculatura, né, do produto de degradação final de musculatura, por exemplo. Então tu imagina o seguinte, um paciente que é amputado, né, ele não tem uma perna, vamos colocar assim, ele vai ter menos massa muscular, concorda? Porque ele não tem um membro, então a creatinina dele vai estar um pouquinho mais baixa. Tu concorda que um paciente que toma suplementação, que tem a creatina dentro, ela vai dar mais elevada? Então assim, deu uma falsa elevação e ele deu uma falsa queda, né? Na amputação deu uma falsa queda, e no consumo de creatina deu uma falsa elevação. A gente consegue quebrar isso dosando a cistatina C, que ela não vai ter alterações nessa questão da obesidade, não vai ter alteração na questão do consumo de creatina, não vai ter alteração no paciente que fez atividade física, não vai ter alteração no paciente idoso, não vai ter alteração, influência, né, de acordo com a idade, com a massa, com o gênero, né?
A cistatina C, ela é produzida pelas células nucleadas, então assim, os leucócitos, vamos colocar assim, e ela está sendo produzida em quantidades constantes, então ela não altera por influências externas, entendeu? Então ela não tem essa alteração, então a gente consegue saber a filtração dela perfeitamente de uma forma constante, a gente consegue sim trabalhar e tirar essa contraproposta. Então, por exemplo, você que faz atividade física, faz uma academia e toma creatina, quando ela vem alterada, a gente pede a cistatina C para saber se realmente é uma falsa elevação ou não. Tudo bem? Se a cistatina C der alterada, a gente vai saber para que caminho a gente vai seguir, tá? Fora isso, a gente também tem que tomar cuidado. E na verdade vai até ser um apoio, vai ajudar, porque a cistatina C pode subir em algumas situações. Mieloma múltiplo é uma coisa, uso de corticoides é outra. Tumores malignos ou benignos, cânceres em si, pode subir a cistatina C. Cirrose hepática também pode subir a cistatina C. E claro, a insuficiência renal vai subir aí a cistatina C, tá? Então isso aqui são detalhes importantes que a gente tem que ter em mente, tá? A gente tem que entender isso para poder seguir aí de uma forma coerente, tá? Por isso eu sempre falo, galera, tenta não ficar procurando no Google essas coisas, vai lá para o seu médico de confiança, né? Para a gente poder entender. Eu falei sobre 2 exames de sangue que a gente pode fazer para ver função renal. Claro que eu não quero menosprezar a ultrassonografia, mas diferente do que muitas pessoas pensam, que falam, eu vi lá tem um cisto, tem isso, tem uma pedrinha. Calma, isso é alteração estrutural. Se você vê alterações no parênquima, que é a diferenciação córtico-medular, eu sei, isso é muito feio essa palavra que eu falei, né? O médico vai conseguir ver lá e vai entender se realmente existe um problema na estrutura ou na função também, somado aí a essa ultrassonografia, tá? Então a ultrassonografia somada aos exames de sangue vão ajudar a gente a chegar a culminar no ponto, na convergência. Então não é tão simples quanto a gente imagina, na verdade. É bem complexo até, a gente tem que entender a complexidade. Tem que ver também outras interações. Existem interações com medicações que está tomando, existem interações com várias situações do dia a dia também, beleza? Bom, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Se você for comigo até aqui, até essa parte do vídeo, e eu te agreguei qualquer informação que seja, eu te peço, se inscreve no canal, ative o sininho, porque é essa qualidade de vídeo que você vai ter aqui no Minuto Cardiologia. Um abraço.